Livro do profeta Ageu, capítulo 2, a partir do versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: no 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: fala agora a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é esta como nada em vossos olhos comparada com aquela? Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, e esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e esforçai-vos todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Segundo a palavra que concertei convosco, quando saístes do Egito, e o meu espírito habitava no meio de vós, não temais. Porque assim diz o Senhor dos exércitos: ainda uma vez, daqui a pouco, e farei tremer os céus, e a terra, e o mar, e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata, e meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Quem crê que estas são palavras do Senhor para a nossa vida, faz o sinal assim com a mão, amém. Quem fez esse sinal pode expressar esta fé aplaudindo esta palavra. Glorifique também ao Senhor. Glórias, aleluias ao Deus Pai, Filho e Espírito Santo, o único Deus. Só Ele é digno de receber toda a honra e todo louvor. Agradecemos, Senhor, por Tuas palavras. Aleluias. Os amados podem se sentar. Glórias a Deus. Queridos irmãos, me permitam começar pelo último versículo que a gente leu. Vou dar um ponto de partida a partir deste versículo que está na tela, que diz: a glória desta última casa será maior do que a primeira. Não sei como você entende esse versículo, não sei se é a primeira vez que você ouve esse versículo, está olhando para ele agora na tela, mas queridos, eu creio, pelas inspirações do Espírito Santo, que tanta gente aqui nesta noite precisa muito da promessa contida nesse versículo. Ele fala de uma comparação. Talvez o que esteja acontecendo no teu tempo presente é muito ruim comparado ao que já foi no passado. Talvez você já tenha vivido um tempo do qual você tem saudade agora, porque você diz: era tão bom, agora não é mais. Ou quem sabe você até consegue lembrar de coisas que você tinha, de coisas que aconteciam na tua vida, no teu modo de viver, coisas que eram mais caras, não tão mais ricas, não tão mais
bonitas do que as que são hoje, mas por alguma razão não tem mais a graça, não te dão mais a mesma felicidade, ou não te dão mais a paz que você tinha naquele tempo. Mas há também uma palavra para aqueles que não estejam, quem sabe, atravessando um momento desse, entendendo que o momento presente é um momento sofrido, um momento de dificuldades, um momento que precisa de uma reconstrução. Talvez você não esteja vivendo isso, talvez até você esteja aí glorificando ao Senhor, porque este novo tempo da tua vida, esse tempo presente, esse que você está vivendo agora, seja até melhor do que o que já foi um dia. Então, se esse é o teu caso, meus queridos, esta palavra, ela é para você também, porque através dela, nós vamos entender a importância de conservar as coisas como estão, para que nunca venhamos a precisar, para que nunca tenhamos em nosso coração essa angústia de querer voltar ao passado, de quem sabe ter as coisas que você tinha no passado. Então a gente vê aí um versículo que fala da glória. Glória é uma coisa muito corriqueira no meio evangélico. Acredito que no meio religioso em geral, a gente costuma dar glórias a Deus por muita coisa. Quer ver? Olha só, dá um glória a Deus agora. Viu? A gente dá glórias a Deus muitas vezes. A gente ouve falar da glória de Deus. Os louvores aqui, hoje principalmente, amados, sempre, né? Mas principalmente hoje, ressaltavam e muito a glória, a glória, a glória, a glória de Deus. A questão é que muitas vezes a gente não sabe bem o que significa glória. O que é glória? O que é a glória? Talvez seja até difícil explicar, talvez seja daquelas coisas assim, você sabe o que é, mas pode ter uma certa dificuldade em explicar. Mas com uma palavra dessa não tem jeito da gente simplesmente deixar para lá, fazer de conta que sabe, mas não sabe. Então é importante sim a gente saber o que é glória. Quando nós falamos a respeito da glória de Deus, o que nós queremos dizer? Quando a gente vê uma palavra daquela dos tempos de Moisés, que o tabernáculo ia sendo montado e desmontado para o deserto, e algumas vezes a própria palavra vem dizendo que a glória do Senhor tomou conta daquele lugar. Teve uma situação em que as pessoas não conseguiam até nem sequer ficar dentro do templo, dentro do tabernáculo, porque a glória do Senhor enchia aquele lugar. Pois então é importante entender que glória é uma espécie de manifestação do poder de alguém, ou da beleza de alguém. Quando a gente fala da glória de Deus, a gente está querendo dar honra a alguma coisa que Ele fez. Talvez num exemplo fique mais fácil. Imaginemos que, num dado momento da vida, alguém está disputando uma vaga importante numa grande empresa que vai pagar muito bem, e a pessoa precisa disputar aquela vaga fazendo uma prova, e vai disputar com muitas outras pessoas. Ela não se sente muito preparada, mas ela diz, bom, eu preciso tentar. Imaginemos que só tem uma vaga e passaram por aquela prova inúmeras pessoas e daqui a pouco vem o resultado. Foi você que passou. Parabéns, pode vir assinar o contrato, a vaga é tua. Aí vamos para a questão da glória. Se a pessoa disser assim, passei porque também estudei demais, me esforcei muito, eu me apliquei, eu me debrucei sobre os livros, eu fui buscar
informações, conhecimento, e por isso eu passei. De quem é essa glória? Da própria pessoa. A quem foi dada a honra? Então a pessoa está lá com o crachá, agora, né, já admitido, na empresa, está lá com o crachá. A glória é de quem, irmão? O que se vê ali? Vê a glória da própria pessoa, né? Já se ela disser assim, olha, eu não tinha a menor condição de passar, mas eu busquei no Senhor, eu orei, eu confiei num milagre que Ele poderia me dar, porque eu sei que disputaram comigo gente que tinha mais experiência, mais conhecimento, tinham mais estudo, uma formação acadêmica melhor do que a minha, tinha japonês lá, né? E assim ele fala, irmão, mas mesmo assim, o Senhor me deu essa bênção muito grande, né? E é só por isso que eu fui aprovado. Então de quem é essa glória? É a glória do Senhor. E se a pessoa disser assim, mas eu tive sorte, foi pura sorte, então aí ela jogou a glória, nem se sabe para quem, né? A glória deve ser do vento, deve ser do ar, né? Não deu glória para ninguém. Então glória é isso, amados. E esse versículo ele fala de casa, ele diz que a última casa, não é, terá uma glória maior do que a primeira. Vocês sabem, mas nunca é demais lembrar que quando fala de casa aí, certamente que o Senhor não está querendo trazer princípios de engenharia, ou de arquitetura, ou de decoração, né, Rick? Não. Certamente que o Senhor não quer nos ensinar nada a respeito dessas coisas. Até porque casa aí significa templo. E templo, segundo a Bíblia, não é somente um prédio. Prédio é um templo também. Mas é importante entender, meus amados irmãos, que quando se fala de glória, nós não vamos falar em prédio. Então eu quero te levar aqui para uma palavra no livro de Atos, tem outras, mas essa daqui, ela é tão simples, tão fácil de entender, porque ela vai direto à casa que está sendo falada aí, né? A primeira casa, o primeiro templo, foi aquele templo construído por Salomão. Era uma obra arquitetônica fenomenal, onde o mundo todo, né, sabendo ou visitando Jerusalém, olhava para aquilo e dizia, olha, a glória deste Deus de Israel é imensa, porque o templo construído lá era maravilhoso, era magnífico, feito com materiais de primeiríssima qualidade, foi usado muito ouro, muita prata, os detalhes todos eram muito bem resolvidos ali, né? Tudo conversava com tudo, ali era realmente fantástica aquela obra, ao ponto de transmitir a glória de Deus. E por que não? A glória muitas vezes está na beleza, a glória está na fama. Olhando para aquele templo, as pessoas atribuíam uma honra ao próprio Deus. Então, mas, entendam uma coisa, que está aqui no livro de Atos, no capítulo 7, versículos 47 e 48. Se a Raíza conseguir achar rapidinho, diz assim, e Salomão lhe edificou casa. Pois bem, o que Salomão edificou? Um templo. O templo de Jerusalém. Então Salomão lhe edificou o templo. Aqui na minha tradução está casa mesmo. Mas no versículo 48 diz assim, mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. E qual é o profeta que disse isso? Neste caso específico é Isaías. A gente vai para esse versículo em Isaías, que é muito importante também. Mas antes disso, meus amados irmãos, é importante que a gente saiba que o templo, a casa a que se refere esta palavra que está aí, segundo Timóteo 3,16, diz que toda a Escritura, ela é para nos ensinar e para nos corrigir.
Então, como eu disse, não está para ensinar engenharia e arquitetura, mas está para falar da nossa vida, porque nós somos o templo do Senhor, onde habita o Espírito Santo. O que faz a gente entender que esta promessa contida nesse versículo diz para mim e para você nesta noite que é possível viver um tempo tão bom quanto foi no passado, e segundo esta palavra, até melhor, porque a glória da segunda casa, ela é maior do que a primeira. Se nós trouxermos isso para a nossa vida, vai mostrar em nosso coração que o tempo em que nós estamos vivendo agora, eu não sei qual é o teu, mas ele é um tempo, se difícil, ele é um tempo que se está trazendo para você desafios, se é um tempo onde você diz, eu preciso de uma reconstrução, se é um tempo onde você diz assim, era melhor lá atrás. Então, se esse é o teu caso, meu amado irmão, já toma posse dessa promessa, porque por Deus, a glória que já foi um dia no passado, ela não somente pode voltar, mas ser ainda maior do que já foi um dia, aleluias. Significa que o Senhor está reservando para mim e para você, para todo aquele que toma posse desta palavra, que se enquadra nos princípios do Senhor, para uma vida e não para um prédio, toda a condição de recebermos esta bênção do Senhor em nossa vida. E eu quero repetir, se não é o teu caso, meu amado irmão, receba tudo desta palavra, para que você nunca venha a precisar, para que você nunca viva um tempo em que Israel viveu, e que aí, no tempo do profeta Ageu, a gente sabe que não foi um tempo bom. Eles passaram por situações, entre o primeiro e o segundo templo, situações muito complicadas. O templo de Salomão era de fato magnífico. Ele é comparado a um tempo da nossa vida onde tudo está dando certo, onde o Senhor está conosco, onde nós conseguimos sentir a presença gloriosa do Senhor em nossa vida, ao ponto de realizar grandes coisas, de atribuir glórias a Ele e não a nós. Mas o que aconteceu com Israel, ainda que aquele templo de Salomão fosse formidável, Israel começa a se distanciar do Senhor. Israel começou, quando eu falo Israel, eu falo do povo. O povo entrava e saía daquele templo, mas aquele templo já não representava mais a glória de Deus para eles. Eles começaram a se acostumar com aquela fama, a fama de ter um Deus protetor, a fama de ser um povo vitorioso. E então, se afastando do Senhor, eles se aproximaram de ídolos e começaram a acreditar que ídolos dos caldeus, ídolos dos assírios, ídolos dos egípcios pudessem igualmente fornecer a eles uma vida tão maravilhosa quanto a que eles tinham. E por causa disso, por causa deste pecado, por causa deste abandono, por causa deste esfriamento na fé, por causa dessa desvalorização que deram às Escrituras Sagradas, o Senhor então saiu do meio deles. O templo lindo estava lá, mas o Senhor já não estava mais. E o que aconteceu no momento seguinte é o que acontece na vida de todo aquele, meu irmão, presta atenção, a pessoa que resolve se afastar do Senhor, a pessoa que não se preocupa com o esfriamento na fé, a pessoa que começa a achar que é tudo normal, não estou bem, não estou com vontade de cultuar, não estou com vontade de dar glória a Deus, não estou com vontade de trabalhar na obra, não estou com vontade de orar, não estou com vontade de participar de nada, a única coisa que eu tenho vontade é de ficar na minha casa quietinho no meu canto, fazer minhas coisinhas e papapá. Irmãos, é aí que começa a coisa
Porque é impossível você sair da presença de Deus e não perceber o efeito imediato. Sabe qual é o efeito imediato? Sabe qual foi o efeito imediato quando Israel resolveu abandonar os caminhos do Senhor, esquecer da sua palavra, deixou de dar ouvidos aos seus profetas? Jeremias, citado aqui hoje, já se esgoelou. Esse livro de Lamentações é literalmente, como a Marisa já explicou, lamentações, porque ele lamentava o fato do povo não dar a mínima para as suas palavras que ele recebia de quem? Do Senhor. E aí, qual é o efeito imediato disso, irmãos? A Babilônia invadiu. Nabucodonosor vem com os seus cavalos de guerra, com um exército forte. E você pensa que esse prédio magnífico foi poupado? Não, ele foi destruído. Ele foi incendiado. Os utensílios da casa do Senhor, foram roubados pelos caldeus, levados para um país distante. E uma escravidão se inicia, uma escravidão de 70 anos. Aí foi só saudade daquele tempo que passou. Aí foi mesmo uma lamentação, agora não mais por parte do profeta, mas por parte de todos aqueles que viveram esse tempo. Então, quando eu digo, irmãos, nós precisamos evitar isso. Evitar. Não permitir de forma alguma que aconteça conosco o que aconteceu com o povo daquele tempo. E muito tempo se passou. Até que chega, eu vou pular a parte histórica, até que chega o momento de reconstruir o templo. Até que depois daquele período de disciplina, Israel agora pode reconstruir. Então eles olham para o que sobrou do templo. É como muitos estão hoje, amados, vivendo esse tempo de olhar para aquilo que sobrou da sua própria vida. Eu não quero ser dramático aqui. Eu não quero de modo algum dizer que todos aqui estão vivendo esse tempo. Não, misericórdia. A gente ora, a gente busca a presença do Senhor para que ninguém viva isso. Mas o Espírito Santo colocou no meu coração que tem gente que não pode nem falar isso. Tem gente que não pode conversar isso nem com o marido, nem com a esposa. Mas sim, está vivendo como se estivesse ali olhando para aquele templo destruído, com as paredes queimadas, as portas arrancadas, os utensílios roubados. E o que ele mais quer? Quando as coisas estão assim, o que a pessoa mais quer? Ela quer uma reconstrução, ela quer um recomeço. Mas é difícil saber por onde começar. É difícil entender o que eu tenho que fazer primeiro, o que eu tenho que fazer segundo, e você vê muita gente boa, gente honesta, gente esforçada sim, em trabalho, em compromissos, em honestidade, tentando reconstruir a vida. Mas você deve ver também muita gente que está patinando, muita gente que não sai do lugar, muita gente que não prospera. Muita gente que pensa assim, bom era aquele tempo que eu era solteiro, bom era aquele tempo que eu trabalhava na empresa tal, bom era aquele tempo em que as pessoas da minha família estavam vivas, agora morreram, bom é aquele tempo em que eu morava na tal cidade. Quando na verdade, meus amados irmãos, não são essas coisas que mudaram. Então a palavra do Senhor nessa noite, ela vem falar assim, olha, é possível. Apesar de tudo que Israel fez,
O Senhor ainda tem uma palavra para Israel, aleluia, porque se Deus é misericordioso, meu irmão, acima de qualquer situação que você possa estar enfrentando agora, saiba disso, você tem um Deus que ainda está disposto a devolver a sua glória sobre a tua vida, aleluias. Quem quer ter a glória de Deus sobre você? Sabe o que é ter a glória de Deus, irmão? Sabe o que foi esta promessa na vida desse povo? É dizer assim: passei por tudo isso, foi uma miséria só, foi um tempo de desgosto, de tristeza, mas agora, quando você chega, quando você fala, quando você participa de qualquer coisa que seja, a glória do Senhor é manifestada através da tua vida, aleluias. Então a pergunta é: o que eu preciso para que essa glória do Senhor esteja comigo? Já existe uma promessa. O Senhor Jesus, orando por todos os seus discípulos, não só por aqueles, Ele disse: olha, e eis que estarei contigo todos os dias, até a consumação do século. Mas muitas vezes a gente fala: será que Jesus está comigo? Muitas vezes, vivendo determinadas situações, bem complicadas até, a gente diz assim: se Jesus estivesse comigo, será que eu estaria passando por isso? Quantas vezes você quer lidar com isso, atribuindo culpas a outras pessoas, ou quem sabe a você mesmo, e você começa a dizer: olha, meu templo está destruído, as paredes estão queimadas, as portas foram arrancadas, os utensílios foram roubados. Você está entendendo? Você olhando para a tua vida, você fala: bom, eu estou vivendo isso daqui porque eu mereço, eu errei. Amém, meu irmão? Eu nem vou dizer aqui se você merece ou não merece. A única coisa que eu tenho para te dizer, pelo poder da palavra do Senhor, que este Deus não esquece do seu povo, aleluias, e Ele continua clamando no teu coração: volte para mim. Eu quero derramar sobre você uma glória maior do que aquela que era vista na primeira casa, aleluias. Sabe, irmãos, a glória do Senhor que estava sobre o templo de Salomão era uma glória vista na beleza, na aparência. A fama vinha da aparência daquele templo. É verdade que no primeiro momento havia sinceridade naquele lugar, mas com o passar do tempo não havia mais. E já não havia mais espaço para a glória de Deus naquele lugar. É por isso que ele se retirou. Quando na nossa vida não existe mais espaço para a glória de Deus, observem, existe espaço para as preocupações, existe um espaço para você cuidar da tua empresa, para você cuidar das coisas da tua família. Quem sabe você está com problemas em relação aos filhos, então tem espaço? Tem espaço. Tem espaço para se preocupar com dinheiro? Tem. Tem espaço para se preocupar com a saúde? Tem. Eu não estou bem, não estou legal, preciso marcar uma consulta com o doutor isso, o doutor aquilo, cardiologista. Tem espaço para tudo isso? Tem. Mas, irmão, tem espaço para a glória de Deus? Tem espaço para que o Senhor, com a presença dEle na tua vida, possa realizar através de você coisas magníficas, e que todos vejam assim: é Deus que está com ele, aleluias. Mas se você quer isso na tua vida, não pense que existe uma lista imensa de quesitos. Não comece a pensar em teu coração que você precisa mudar tudo. A palavra do Senhor, ela vem aqui, meus amados irmãos, falando de casa. Sabemos que casa é templo e sabemos que templo são pessoas. Eu já li para você que Salomão edificou uma casa, mas que Deus não habita em prédios, assim como diz o profeta. Qual profeta? O Isaías. O que o Isaías fala? Eu vou ler para você, capítulo 66,
versículos 1 e 2. Diz assim a palavra do Senhor: o céu é o meu trono. Você já sabe quem está falando aqui, né, irmão? O céu é o meu trono e a terra o estrado, o descanso, o escabelo dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E que lugar seria o lugar do meu descanso? Porque a minha mão fez todas estas coisas, e todas estas coisas foram feitas, diz o Senhor. Mas eis para quem olharei. Vejam, irmãos, podemos fazer uma casa, construir coisas, mas para quem o Senhor olhará? Para onde Ele vai derramar a sua glória? E aí a palavra diz assim, é muito importante: para o pobre e abatido de espírito, e que treme diante da minha palavra. Então a pergunta é: como o Senhor vai olhar para você? Como vai derramar a glória dele sobre uma pessoa que tem o coração duro, que tem o olhar nas riquezas, ou que não treme diante de sua palavra? Então você já sabe aí, pela palavra do Senhor, algo que é necessário para a nossa vida. Tá bom, mas e se num determinado momento você não foi assim? E se você não foi este espírito abatido que está aí na palavra? E se você foi orgulhoso durante um determinado tempo da tua vida? Isso aconteceu comigo, será que não aconteceu com você? E orgulho não tem a ver com dinheiro. Pobre também pode ser orgulhoso, fica à vontade para ser orgulhoso. Quem é pobre, o que é o orgulho, irmãos? O que é o orgulhoso? Aquele que entende que é suficiente, que não precisa do Senhor, aquele que acha que dá para viver sem Ele, que a fé não é primordial, que a palavra dele não vai alterar muita coisa na tua vida, que orar não vai resolver muita coisa, como a gente já ouviu na ilustração. Mas aqui a palavra está dizendo: não, eu vou olhar para esse, eu não vou olhar para aquele que é independente, eu vou olhar para aquele que depende de mim. Quem depende do Senhor aqui nessa noite? Irmãos, nós somos dependentes do Senhor. Querer fazer coisas para mostrar nossa própria glória é se encaminhar para o fracasso. Mas quando nós declaramos: eu não consigo, é Deus quem faz através de mim, então nós estamos aí, nós vamos para essa palavra, e através desta palavra de Isaías, a gente lembra daquela de Ageu. Estava tudo perdido, todo mundo achando que não tinha mais jeito, ninguém queria mais botar a mão na massa para reconstruir esse templo, porque achavam que já estava tudo perdido. O capítulo 1 fala que eles se preocupavam com suas próprias casas e que a casa do Senhor estava vazia. Em consequência disso, o Senhor disse: por outro lado, vocês que recebem salário, recebem num saco furado. Por um lado o povo não faz, por outro lado Deus não abençoa. E continuar desse jeito não dava, até que vem a palavra dessa noite dizendo para o nosso coração. Versículo 2 fala que ele falou com Zorobabel, que era o governador, poder político. Josué, o sumo sacerdote, parte de religião. E o resto do povo? Uma palavra para todo o povo. Qual foi essa palavra? É a palavra-chave para a nossa vida nessa noite, irmãos. Eu disse, não tem uma lista gigante de coisas que você tem que fazer. Não pense você que para ser abençoado, não pense você que para trazer a glória de Deus sobre a tua vida, você vai precisar fazer um monte de coisa. Esta palavra, ela é muito simples.
Porque ela diz assim, veja, versículo 3, só para lembrar: quem entre vocês aí que tendo ficado, que viu aquela primeira casa, e está olhando para essa agora, não está entendendo que essa daqui é um nada perto daquela? Se trouxesse para os nossos dias, a gente ia falar assim, viu, isso aqui não passa nem perto, não vai nem a sombra daquela. Como se você tivesse morado numa mansão, num bairro nobre, de qualquer lugar, e depois tivesse que morar num barraco de favela. Era a mesma coisa. Aí vem a palavra-chave no versículo 4. Ora, pois. Ora, pois. É isso, irmãos, que o Senhor está falando no nosso coração. Ora, pois. Vai ficar assim? Você já está conformado com o sofrimento? Você já está conformado com essa dor? Você já está conformado com esse casamento fracassado? Com esse relacionamento quebrado? Você já está se conformando? Irmão, você acha que é assim que tem que ficar? Mesmo que lá atrás tinha mais amor, tinha mais paz, tinha mais compreensão, tinha mais alegria. Você acha que a tua vida como está agora, ora pois, vai ficar desse jeito? Não, porque você tem um Deus que está olhando para você. Você tem um Deus disposto a te ajudar, porque se Ele não estivesse, não mandaria essa palavra para nós, não falaria assim com Israel, porque sinceramente, irmãos, você acha que Israel merecia? Você acha que Deus precisaria estar correndo atrás de Israel? Não seria eles, não seria aquele povo que deveria estar rastejando atrás de Deus, pedindo perdão, clemência, misericórdia, piedade? Não, mas você tem este Deus. Agora falando com o povo, o quê? Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, esforça-te, Josué, esforçai-vos todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhem. Trabalhem, por quê? Porque eu sou contigo, aleluias. Meu irmão, você tem que acreditar que o Senhor é contigo. Não é por merecimento, é por amor. É porque Ele te ama, é porque Ele me ama. E se nós queremos esta glória, se nós queremos que o Senhor esteja conosco, então agora eu quero que você fique de pé e você entenda uma coisa: não dá para receber nada sem esforço. Deus poderia fazer tudo por Ele mesmo? Podia ou não podia, irmão? Uai, Ele podia mandar terremoto, mandar fogo do céu, Ele podia mandar uma ventania, Ele podia fazer qualquer coisa. Deus pode tudo, Deus cria tudo pela palavra. Então Ele podia mudar completamente aquela história. Se Ele tivesse a fim de um templo mais bonito do que era o templo de Salomão, bastava Ele dizer: haja um templo melhor. Mas Ele não fez assim. Significa que na nossa vida, você não pode ficar esperando que Deus realize coisas assim, que Ele faça a parte dele e você não faça a tua. Porque uma só é a instrução aqui nessa noite, uma só. Pode ler a palavra de ponta a ponta, é a única coisa que você vai dizer, que você vai ver, que você vai sentir pela palavra que o Senhor te diz: esforça-te. Esforça, Zorobabel, esforça, Josué, esforce todo o povo. O que significa? Que nós temos pelo menos duas opções. Está ruim, está complicado, está difícil, tem destruição, eu preciso de um recomeço, eu preciso de uma nova vida, eu preciso viver um novo tempo. E o que é que muita gente faz quando precisa de tudo isso? Se esforça? Não, ela apenas quer. Eu quero, eu preciso, eu quero, eu reclamo, eu choro mesmo, choro, irmão, choro porque tem que chorar, porque a minha situação é muito difícil, é muito dura. Se estivesse no meu lugar, você ia ver, você ia chorar também, chora, pode chorar, mas chorar resolve? Não. Chora e não se esforça. Por isso é que não resolve nada. Por isso é que o tempo vai passando e o negócio vai sendo empurrado tudo para frente.
Esse povo empurrou demais a reconstrução do templo. Quem quiser vai lá no capítulo 1 e você vai ver. E foi passando, e nada mudava. O salário entrava por um lado do saco e saía por outro lado do saco, o famoso saco sem fundo. Nós não podemos achar, irmãos, que Deus tem obrigação de abençoar a gente. Deus tem o desejo, é diferente, Ele tem a vontade de te abençoar, tem a vontade de usar a tua vida para manifestar a glória dEle. Sabe, ainda nos próximos dias, o Senhor pode usar a tua vida para manifestar a sua glória. Você vai orar por alguém, e esse alguém vai ser curado em nome do Senhor Jesus. E aquela pessoa que está caída, ela vai receber uma palavra tua. Sai daqui com esse poder, não sou eu que estou te dando. É o poder da palavra do Senhor. Sai com esse poder sobre a tua vida nessa noite, meus irmãos. Sejam carregados do poder de Deus. Essa pessoa que está aí no teu coração, essa pessoa que está desanimada, essa pessoa que está caída, você não tem que dar bronca, você não tem que dar sermão. A única coisa que você tem que fazer é colocar as mãos no ombro dela e dizer assim: o nosso Deus é um Deus misericordioso, Ele reconstrói templos, aleluias. Você não está perdido, tua história não acabou. Mas se esforça comigo, vamos orar um pouco mais, vamos buscar um pouco mais, vamos nos entregar mais. Irmãos, uma só coisa o Senhor está te pedindo nessa noite: esforça-te. Se você entregar os pontos estão entregues. Você vai entregar os pontos? Não, meus amados irmãos. Nós vamos nos esforçar. Amém ou não? Amém. Esforçar. Não estou com vontade de orar, mas vou. Não estou com vontade de ir para a célula, mas vou. Estou meio distante do Senhor, não, vou pegar minha Bíblia, eu vou ler um versículo e vou clamar e vou dizer: Senhor, eu quero me esforçar. Fala comigo, Senhor, fala comigo. Se esforça, irmão. Teu marido está desanimado, tua esposa está desanimada, você está vendo um irmão que já foi tão firme na fé, agora ele está caidão. Chega perto dele e fala assim: vem cá, meu irmão, se esforça, porque a glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira, aleluia. É pelo esforço que vem uma glória maior sobre a tua vida. E se você precisa de uma glória maior, ou seja, de um feito de Deus em você, um feito de Deus, um milagre, algo que todo mundo vai olhar para você e vai dizer assim: é Deus quem fez, a glória é dele, aleluias. Sabe, alguém olhar para a tua vida e dar glórias a Deus pelo que está vendo na tua vida, a mudança que vem, a santificação, irmãos, o abandono do pecado, um caráter maior, uma felicidade maior. E aliás, o que diz aí a palavra: eu vou te dar a minha paz, aleluias. Paz do Senhor não é só coisa para cumprimentar os irmãos, não. Pai do Senhor. Não, irmãos, a paz que só o Senhor Jesus pode te dar, aleluias. Então vamos orar, abaixa a tua cabeça, fecha os teus olhos, creia nessa palavra, creia no poder da oração. Creia, irmãos, em tudo aquilo que foi revelado através do Espírito para a tua vida nessa noite. Saia daqui carregado da glória de Deus, meu irmão em Cristo, para ser usado por Ele. Esforça-te, ganha esforço nessa hora. Vem Espírito Santo, vem e derrama sobre os meus irmãos o poder, Senhor, para se esforçar. Senhor Deus e Pai amado nosso, aqui está, Senhor, a tua igreja que recebeu esta palavra, Deus querido. Oh, meu Pai querido, ficou tão claro que o Senhor é o dono do ouro, o dono da prata, mas não são essas coisas que trouxe a glória maior para a segunda casa. Ela não era bonita como a primeira, ela não era grande como a primeira, mas nós entendemos, Deus querido, que a diferença era a tua presença, aleluias. Por isso eu quero te pedir
que na vida do meu irmão, da minha irmã, que aqui está nessa noite, Senhor, que não venha, Deus querido, outra coisa, a não ser a tua presença sobre a vida dela, para fortalecer, para dar direção, Senhor, para ela entender que é pelo teu poder que tudo acontece, e que a glória do Senhor seja manifesta através desta vida. Deus querido, esse é o desejo do meu coração, e eu te peço, Pai amado, por todo aquele irmão, minha irmã, que aqui nessa noite recebeu esta palavra, que está vivendo um tempo assim em especial, mas sobretudo, Deus querido, que todos os irmãos aqui que ouviram esta palavra saibam a importância, Deus querido, de conservar a presença do Senhor, de se conservar, Senhor, em tua palavra, de se conservar na fé, Deus querido, que isto seja para todos nós, querido Deus, uma bênção que o Senhor está derramando sobre a vida da tua igreja nessa noite, e é por isso que eu então desde já te agradeço, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, todos juntos digam, em nome do Senhor Jesus. Amém, quem creu recebeu, pode aplaudir esta palavra, aleluias, glória a Deus.